Os incas foram povos ameríndios pré-colombianos originários da região de Cusco, no Peru. Seu império foi muito importante, um dos mais desenvolvidos das Américas no período de sua existência, junto aos maias e astecas. Tinha uma sociedade dividida em classes e muito hierarquizada. Eram pautados na agricultura, mas também criavam animais e cultivavam plantas que não eram destinadas à alimentação. Sua arte e cultura eram ricas em técnicas, com objetos coloridos, adornados a ouro, cerâmica e outras pedras. A arquitetura era bem desenvolvida, feita primordialmente com pedras. Foram responsáveis pela criação de grandes monumentos, como Machu Picchu. Política Inca. A política Inca era imperial, com uma forma de governo teocrático, ou seja, um sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso, pela encarnação da divindade no governante, como no Egito dos faraós, ou por sua escolha direta, como nas monarquias absolutas. Assim, o chefe de Estado era diretamente influenciado pela crença religiosa. Nessa civilização, especificamente, esses governantes eram chamados de Sapa Inca e eram tidos como provenientes diretos do deus Sol, chamado Dinti, o que lhes garantia largos poderes. Eles podiam arbitrar, inclusive, sobre as vidas das pessoas, decidindo questões amplas e também íntimas, sobre como viagens, mudanças e até casamentos. Sociedade Inca. A sociedade Inca era dividida em classes, ou seja, profundamente hierárquica. Como vimos, o imperador mandava em tudo, já que era um representante direto do Sol, assim como uma de suas irmãs, com quem ele geralmente se casava, era descendente da principal deusa mulher, a Mamaquila. A família toda do imperador era considerada como nobre, mesmo parentes mais distantes, mas também existia nobreza para além dos parentes, que era nomeado diretamente por ele para administrar partes ou temas do império, como sacerdotes, militares, juízes e governadores de províncias. Depois da nobreza, vinham os trabalhadores especializados e os funcionários públicos, e mais abaixo, os agricultores que trabalhavam na terra, que era de toda de propriedade do imperador, que os submetia a regimes de trabalho, tais como a mita, um regime de trabalho forçado e obrigatório a que cada homem do Império Inca deveria se submeter em alguma época do ano, quando o imperador o convocasse. O nome dado a esse trabalho em Quechua, em sua língua oficial, significa ao pé da letra turno. Esse regime era adotado principalmente para que fossem feitas obras públicas do império, como templos e estradas, por exemplo. Outra forma de trabalho e outra classe na sociedade inca era dos escravos, que eram enviados para trabalhar em regiões perigosas. Eles eram capturados em guerras e aprisionados quando não aceitavam submissão ao Império Inca. Religião Inca. Os incas praticavam o politeísmo, ou seja, acreditavam em vários deuses e deusas. Tal prática era comum na América pré-colombiana. Por meio dessas divindades e seus mitos, tentavam explicar o mundo, desde a origem da Terra a pequenos fatos do cotidiano. Uma dessas histórias mitológicas, que podem ou não ser dos incas, mas há também a possibilidade de serem de origem espanhola, há um debate historiográfico a respeito, dizia sobre o Sol, que estava encarnado no imperador. Além da conta que a grande estrela se compadeceu da humanidade considerada não civilizada, e lhes enviou representantes que deveriam ser adorados e obedecidos, pois eram detentores da sabedoria e da instrução necessárias para fazerem surgir a civilização. Esses enviados foram chamados de irmãos cósmicos. No entanto, diferentes lendas incas asseveravam que a humanidade foi concebida da argila de uma deusa inca soberana, chamada Viracocha. Essa era a deusa suprema divindade inca, porém o sol, Inti, era mais adorado. Além desses, existiam muitos outros e outros para diferentes elementos naturais, como a deusa lua e o deus da chuva e assim por diante. Dentro da hierarquia religiosa, existiam sacerdotisas e sacerdotes, que passavam toda a sua existência destinados à adoração das inúmeras divindades, e curandeiras e curandeiros, que faziam rezas e sacrifícios. Outra hierarquia dava-se entre as sacerdotisas. As mais bonitas eram destinadas a serem amantes do imperador, já que adoravam o deus Sol, ou a jurarem castidade por toda a vida. Essas eram chamadas Aklas. Além dos sacrifícios realizados pelas curandeiras, existiam os que eram feitos por toda a população em momentos de nomeações de imperadores, guerras e demais períodos importantes. Entre os sacrifícios existiram, inclusive, os de crianças, que eram mortas e oferecidas às divindades. Economia Inca. Os incas tinham uma economia pautada na agricultura. Por meio dela, se alimentavam com batatas e milho, principalmente. As terras se tornavam férteis com a aplicação de uma técnica fundada por eles, chamada de curvas de nível. Consistiam em linhas imaginárias em determinados terrenos que atravessavam de uma altitude a outra semelhança. Tais linhas não eram uniformes e acabavam se tornando uma curva. Daí o nome. Dessa forma, conseguiram adaptar a prática a religiões de montanha, como nos Andes. Além da agricultura voltada para a alimentação,
Cultivavam algodão, pimenta, com trabalhos coletivos baseados na idade de cada um e cada uma. Criavam lhamas, vicunhas e alpacas. As duas últimas são parecidas com a primeira, são camelídeos, ou seja, animais que guardam certo parentesco com camelos, e todas forneciam lãs e carnes de diferentes formas. A lhama servia também ao transporte, já que nos territórios litorâneos praticava-se a pesca para alimentação. A produção era controlada pelos funcionários do imperador, que aplicavam impostos da seguinte maneira: havia uma corda e nela eram presas várias diversas cordas curtas e de várias cores. Este era o quipu, nó em Quechua. Em cada um desses pequenos cordões eram impostos que deveriam ser pagos pelas pessoas. Tais tributos eram organizados pelo curaia, chefe de um alio, que eram pequenos pedaços de terra onde determinado grupo realizava seus cultivos para a sobrevivência. O curaia não apenas cobrava impostos, mas também era responsável por ajudar os integrantes do alio que porventura estivessem em dificuldade, além de ser encarregado por dividir igualitariamente os alimentos. A arquitetura inca era feita principalmente com pedras. Esse método é ainda hoje alvo de fascínio de pesquisadores e turistas, especialmente Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo. Como o Império Inca foi muito extenso, ele precisava se defender. Por isso, as construções mais notáveis eram as de grandes muralhas e fortalezas. Uma delas, mais famosa, é a de Chascatua, construída de modo a se parecer com o crânio de um puma. O corte das pedras nas construções era preciso, o que demonstra que foram limadas intencionalmente para serem encaixadas milimetricamente, mesmo que as peças fossem de grandes tamanho. O fascínio e as dúvidas dos pesquisadores são sobre de que maneira foram unidas e como era feito o limo. Há a hipótese de que os incas dominavam técnicas de mineração e fundição, fazendo com que as pedras se tornassem muros por meio de minérios fundidos. Outra teoria é sobre o encaixe, que teria sido feito com tamanha precisão que sobreviveu até os dias atuais. São impressionantes os tamanhos das obras, mas também os locais dessas obras. Machu Picchu, por exemplo, que é uma cidade-fortaleza que fica no alto da Cordilheira dos Andes. Pesquisas foram, e ainda são, feitas sobre o transporte de tamanhas pedras até o pico da montanha. Para demonstrar a força do Império, essas eram construções enormes, e como visto, todo trabalhador tinha um tempo de sua força de trabalho para executar obras do governo. Fora essas obras, as casas comuns eram feitas de barro, tijolo e outras pedras não tão nobres e com telhados de palha. A horticultura inca. Assim como a arquitetura, a arte inca era precisa, ou seja, eram aplicadas técnicas, muitos detalhes e cores em suas peças. Era comum encontrar bastante ouro e cerâmica. Os objetos eram sofisticados. Culturalmente, os incas não desenvolveram a escrita, mas revestiam seus conhecimentos por desenhos ou oralmente. Suas festas e cultos tinham um caráter religioso de adoração aos deuses que sempre representavam elementos da natureza. Decadência do Império Inca. A queda do Império Inca se inicia com batalhas e revoltas internas, principalmente a batalha entre os irmãos Huáscar e Atahualpa, filhos de Huayna Capac, pela sucessão do trono Inca. Como súbita morte do imperador Capac, por varíola sem nenhuma linha de sucessão definida, os irmãos iniciaram uma verdadeira guerra por dentro do reino para ver quem seria o próximo imperador, o que acabou por fragmentar o governo depois de 5 anos de luta. Ao observar a fragmentação do gigantesco Império Inca com cerca de 12 milhões de pessoas em sua população, os colonizadores espanhóis, que a essa altura já tinham chegado, alinham-se aos inimigos dos incas, os destruíram e colocaram um fim ao império mais organizado e vasto das Américas. Os espanhóis inferiorizaram o povo e sua cultura ameríndia, mesmo com toda a sua sociedade avançada em vários aspectos. Finalmente, em 1533, com cerca de apenas 170 soldados sob seu comando, os espanhóis conseguiram capturar e assassinar o então imperador Atahualpa. Após sua morte, os incas se refugiaram nas montanhas e resistiram por quase mais 20 anos, quando seu último líder, Tupac Amaru, também foi capturado e morto. Liderados pelo diplomata Francisco Pizarro, com a execução dos chefes incas, os espanhóis dominaram o local e tomaram o comando, insistindo o vice-reinado do Peru. Curiosidade sobre os incas. Os incas usavam enormes alargadores nas orelhas, de certa forma, semelhantes ao que existem hoje. Por conta disso, relata que os espanhóis chegaram a chamá-los de orelhões em espanhol. Construíram diversas pontes em seu território. Estima-se que havia mais de 200 pontes suspensas. Os soldados incas casavam-se antes dos 20 anos. As lideranças incas tinham o direito de ter mais de uma esposa.